O que aconteceu de fato com o jovem Davi que se encontra acamado? Hoje estarei tirando todas as suas dúvidas. Hoje é dia 18 de abril de 2025. São exatamente 9 horas e 47 minutos da manhã. Eu sou o pastor Alexandre e esse é o canal Papo Verdade. Bom, para você que não sabe ainda ou não entendeu o que de fato aconteceu com o jovem Davi, o jovem Davi, ele estava envolvido com drogas e com má companhia. Ou seja, as má companhia que já estava andando com Davi e o fato dele se envolver com as drogas, isso fez com que o jovem Davi começasse a ter um comportamento de rebeldia com os próprios pais. Então tem pessoas aí deixando no comentário: porque o filho não odeia o pai, não é à toa, como se estivesse acusando ou dizendo que o pai tivesse feito alguma coisa para revoltar o Davi. Não, muito pelo contrário. A mãe do Davi, ela é evangélica, uma mulher evangélica, mulher de Deus, mulher de oração. Tá entendendo? E o jovem Davi, ele começou a rejeitar os conselhos do pai. Começou a rejeitar o conselho dos pais a respeito da sua vida, das suas atitudes erradas, andando com quem não presta e se envolvendo com drogas. Até que teve um certo dia que seu pai foi repreendê-lo e ele, muito revoltado, não aceitando os conselhos do pai, ele então disse que só voltaria na casa do pai para ver o pai se o pai estivesse no caixão, para poder cuspir dentro do caixão. Então vamos lá. Um tempo depois, que não demorou muito, Davi recebe um telefonema do seu patrão pedindo para que ele fosse de moto pegar o patrão. O Davi saiu de moto, só que faltando pouco para chegar na casa do patrão, o jovem Davi, se envolveu em um acidente de moto. Se chocou frente a frente com outra moto. O piloto da outra moto veio a óbito na mesma hora. E o jovem Davi, ele sofreu consequências por todo o corpo, começando pela cabeça, quebrou todo o corpo. Inclusive, o jovem Davi não pode ficar sentado, porque tem um osso nele que está quebrado, que ao sentá-lo, ele começa a gritar de dor, porque aquele osso quebrado começa a espetar a carne dele. Ele já é magrinho, né? Tá magrinho. Aí o osso começa a espetar a carne dele. Então, por esse motivo, ele não pode ficar totalmente sentado. Inclusive, tem que ser uma cadeira de roda para ele adaptável, aquela cadeira que fica um pouco inclinado, mais deitado do que em pé, porque ele não pode se assentar. O seu corpo tem todo o corpo quebrado. O Davi também não tem uma mente sadia como a nossa mais. Ele fala com muita dificuldade, tem hora que a voz dele embola e ninguém entende nada. Inclusive os médicos pediram para que a própria família não forçasse muito em cobrança, com perguntas, interrogatório, porque isso aqui dele mexeu também com o cérebro dele, com a pancada. O capacete dele, para vocês terem ideia, partiu, virou pedaços o capacete dele, destruiu o capacete, atingindo o seu cérebro. Então, o acidente que ele sofreu foi gravíssimo. Então, vamos lá, por parte. Eu entendo e conheço. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Isso de fato é verídico, é verdade, é bíblico. Agora, vai resolver alguma coisa se todos irem lá para os comentários e ficar pegando pesada? Não é Deus que castigou, a lei veio, é porque Deus pesou a mão. Isso não vai trazer a saúde dele de volta e nem vai ajudar financeiramente a família que está tendo gastos caríssimos. Esse tipo de comportamento de cobrança, pegar pesado, falar palavras pesadas, só vai
martirizar mais ainda os pais que estão sofrendo cuidando do filho. Agora, não existe um pai, uma mãe que passe na cama de um filho acamado, doente, do jeito que ele está, e se alegre com isso e diga: aí, tá vendo? Deus pesou a mão, é bem feito para você, agora você vai me respeitar? Não, gente, isso aí não seria amor de pai e amor de mãe. A Bíblia diz que Deus, ele tem tanto amor por nós, que ele dá um exemplo de uma galinha, quando ela junta seus pintos, os seus filhotes, debaixo das suas asas. Isso é o verdadeiro amor. É quando, mesmo quando a gente sai do caminho, que a gente comete falhas, pecado, Deus é tão misericordioso ao ponto dele nos abraçar e nos acolher e mostrar para a gente que ele é um Deus misericordioso. Teve uma pessoa que disse que nem todo pecado Deus perdoa, tentando me afrontar. E eu disse para essa pessoa que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E se você ataca essa família com palavras chulas, palavras pesadas, dizendo que ele tem que se arrepender, um monte de coisa, olha, só quem sabe o que já passou, o que acontece na mente do jovem Davi, é ele, Deus. Eu acredito que com certeza já houve há muito tempo um arrependimento, porque não há ser humano na terra que queira viver o que o jovem Davi está vivendo. Então, vamos deixar essa pressão de lado. Ah, Davi, você tem que perdoar, você tem que se arrepender, você tem que aceitar Jesus. Olha, eu comecei a frequentar a casa deles e tudo isso vai ser feito, mas com muita cautela e sabedoria. Eu não posso chegar lá para o Davi, no estado que ele está, impressioná-lo. Davi, você tem que se arrepender. Davi, você errou. Davi, você tem que dobrar teu joelho, aceitar Jesus. Não é com cobrança. Não se ganha ninguém com Jesus na base da pressão. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento, nós temos que ter sabedoria, cautela. Temos que ir devagar. Eu já estou frequentando a casa do Davi. Aos poucos eu vou começar a semear no coração dele a palavra de Deus, mas não é com cobrança, não é forçando a mente dele, a qual depois da pancada foi afetado. O jovem Davi não tem mais a mentalidade, a saúde mental que nós temos. Você que está jogando pedra, falando um monte de coisa, você tem sua consciência sã. Você sabe o que está fazendo. Agora, eu quero deixar bem claro para você. Assim como você diz que existe a lei da semeadura e que ele está plantando o que colheu, cuidado, porque tudo que você fala que não é para ajudar, você também vai colher. Isso também serve para você. A lei da semeadura não está servindo só para o jovem Davi, e sim vai servir para aquilo que hoje você está fazendo. Se você não quer e não tem interesse de ajudar a família, não comente nada, não entre nem no vídeo, não fique no vídeo, porque se você não ficar no vídeo, você também não vai estar atrapalhando a família, não, muito pelo contrário, você vai estar ajudando, porque se você não tem o interesse de ajudar, não fique nem no vídeo. Teve um camarada aí, uma mulher, não sei quem é, que disse que eu estava demorando muito a falar e que ele sairia do vídeo. Pois é, então meu recado é para você que não tem paciência de ficar num vídeo como esse. Se fosse para você ficar num vídeo de piada, de um vídeo de comédia, você ficaria o vídeo todo, ainda deixaria nos comentários: poxa, que vídeo espetacular, show, parabéns, você é demais. Mas como a vida, o ser humano não tem importância para você, você não consegue ficar num vídeo como esse. Teve pessoas que disseram: eu não dou um centavo, eu não tenho nem pena. Pois é, provavelmente você deve ter filho, tem família. Agora imagina a lei da semeadura retornando também para você que não quer ajudar.